Bom, agora irei falar um pouco sobre a importância da comunicação na operação, né? A comunicação é bastante importante como em qualquer, tanto na ferrovia como em qualquer outra área de atividade profissional. Dela depende, por exemplo, a elaboração de um projeto e a sua execução, ou mesmo um trabalhador qualquer na interação com um colega ou uma equipe de trabalho. Na operação ferroviária, a comunicação torna-se bem mais complexa em função da enorme dependência de um sistema capaz de interagir com os variados setores responsáveis pela complicada tarefa de fazer o trem andar, não só mecanicamente, mas também de forma a inseri-lo no tráfego, de acordo com as normas de circulação. Temos três pilares bastante importantes na questão da comunicação de operação, que seria a segurança operacional, a questão de inseri-lo no tráfego, né, inserir a locomotiva com os seus vagões e as metas de transporte que precisam ser atingidas. Sua eficácia é vital para o cumprimento de metas de transporte e principalmente para a segurança pessoal e operacional que contribuem para o sucesso de uma empresa. Agora falando um pouco sobre os tipos de comunicação, sabemos que antigamente era muito complicada a questão da comunicação, principalmente entre o maquinista e o operador de manobra, pois eles ficavam bastante distantes um do outro devido às suas funções. Com o tempo surgiram alguns equipamentos capazes de efetuar a comunicação necessária ao controle e administração do tráfego de trens, por exemplo, o telégrafo e o telefone. Também temos o staff elétrico. O staff elétrico nada mais é do que era uma pequena torre de ferro fundido com uma série de relés e travas elétricas. Sempre eram montados em par, sendo uma em uma estação e o outro na estação seguinte. Assim, cada estação tinha dois aparelhos, cada um ligado a seu par. Cada torre, que funcionava como um cadeado elétrico, continha bastões de aço identificados com o nome ou as siglas das estações correspondentes e um telefone de circuito fechado utilizado na comunicação entre elas. A retirada desse elemento, utilizado como licença na circulação de trens no trecho ao qual correspondia, era feita girando-se a manivela do seu aparelho par da estação subsequente. A retirada de outro bastão ficava condicionada à introdução deste à torre par correspondente ou do seu retorno à precedente. Hoje em dia nós temos diversos meios de comunicação e até mesmo utilizando os satélites, que até pouco tempo atrás era apenas utilizado para fins militares e hoje pode ajudar na comunicação das ferrovias. Também temos a via rádio, a sinalização sonora e staffs e GPS. Bom, um dos tipos de sistema de comunicação é envolvendo o satélite, né, que consiste primeiramente de um satélite ou um conjunto de satélites em órbita, conectados às estações terrenas. A estação terrena é composta por dispositivos que permitem receber e transmitir informações para as redes terrestres e dessas para os equipamentos específicos de comunicação, que variam de acordo com a finalidade. Algumas ferrovias utilizam o MTC, também chamado de AutoTrack. Ele é um subsistema que integra o computador de bordo. E ele oferece os seguintes recursos: a comunicação móvel de dados entre o trem e o CCO, o licenciamento com registro eletrônico, textos livres que permitem a digitalização de mensagens em conversas entre os trens, o CCO, estações e oficinas. E também o rastreamento de trens pelo CCO com localização por meio de mapas digitais. Os componentes do MCT trabalham na união e funcionalidade do conjunto. E eles são a antena banda C, né, que é a cuba selada de utilização externa no veículo, responsável pela comunicação com o satélite. Ela abriga o transmissor e o receptor, além da antena direcional, que é a móvel. Também temos o terminal, né, composto por um teclado e uma tela de cristal líquido com capacidade de 38 colunas e 50 linhas. Também temos o cabo e conexões, elementos de ligação de equipamentos e de sua alimentação com o circuito elétrico. Na ocorrência da tela do monitor escura, desligamentos involuntários ou teclas sem comando. Eles devem ser verificados confirmando sua integridade de conexão com os equipamentos. Também temos o cabo de antena, elemento de ligação do equipamento com a cuba. Na perda definitiva do sinal com o satélite, ele deve ser verificado confirmando sua total integridade de conexão com a antena. Comunicação não verbal. Ela pode ser definida tanto como um fenômeno quanto uma função
social e profissional, que pode ser processada em dois níveis, verbal e não verbal. A comunicação não verbal é uma forma não discutida que usa o corpo, objetos associados ao corpo e produtos de habilidade humana como suporte para transmitir uma informação. Esse recurso é bastante explorado no cotidiano das ferrovias, seja utilizado de elementos que compõem o sistema de sinalização da via ou de subsídios empregados na segurança da circulação de trens ou na realização de manobras. Para garantir a segurança na circulação dos trens, antigamente um funcionário a cavalo sinalizava ao maquinista com uma bandeira ou lanterna vermelha as condições à frente, indicando a linha estava livre ou ocupada de acordo com a posição do braço. A ferrovia em Liverpool, Manchester, na Inglaterra, foi a primeira empresa a adotar esse sistema de sinalização, que se caracteriza como uma comunicação não verbal. A comunicação entre cabines de comando é feita pelo transmissor em circuito fechado, conectado a alto-falante localizado no salão. O salão é como é chamado a área onde transitam os passageiros dentro do trem. Recebe informações úteis à rotina de circulação dos trens e orientações de segurança em caso de emergência. Já na comunicação entre cabines do comando TUIS com o CCO ou torre de controle é utilizado o radiotransceptor, que combina o uso de transmissor e um receptor na comunicação de voz sem fio, tanto enviado quanto recebendo mensagens. Nas locomotivas também é utilizado o radiotransceptor em comunicação entre os maquinistas com o CCO, com as estações e as equipes de manutenção, devido à sua grande utilização e importância no setor ferroviário. Bom, eu vou falar sobre o computador de bordo. Eles são um conjunto de equipamentos eletrônicos dedicados à informação e recursos funcionais direcionados à condução e manutenção das locomotivas e TUs, auxiliando os profissionais envolvidos na execução de suas atividades. Eles também são responsáveis pela otimização da comunicação e automação da circulação de trens e crescimento da segurança do transporte ferroviário. Bom, vou falar sobre o IHM, que é o Interface Homem-Máquina. Eles são utilizados na consulta de registros diagnósticos de avarias nas locomotivas e TUs. Eles também têm recursos de isolamento de motores e tração de freio dinâmico e proteção do motor diesel e do sistema de locomotiva. O IOM, que é o módulo de interface homem-máquina, eles são equipamentos de interface com freio eletrônico e com o sistema de potência distribuída, Locotrol. O SDIS, que é o Smart Display, eles são as versões mais modernas do IFD. Também são equipamentos mais completos, com maiores recursos de interface com sistema operacional, que tem como função alterar o comando de freio eletrônico líder ou comandado, operações de unidades remotas em tração distribuída também, e outras como indicação de pressão de ar, velocidade e ponto de aceleração. Agora eu vou falar sobre o OBC, que é o Onboard Computer. Ele funciona como um dispositivo central que permite a integração de diversos sistemas eletrônicos já existentes a bordo. Ele tem como objetivo disponibilizar informações para o maquinista, o CCO e as oficinas de manutenção. Agora eu vou falar sobre o CBTC, que é o controle de trens baseados em comunicação. Ele é um sistema de controle e monitoramento do movimento dos trens por intermédio de rede dedicada à comunicação interligada com a sinalização de campo. Ele tem como principais finalidades evitar invasões de trens em zonas interditadas para manutenção, evitar colisões entre trens, evitar excesso de velocidade, impedir a circulação de trens dentro de uma seção não autorizada em consequência de um mau alinhamento de chave e impedir o avanço de sinal. Já o ROT, que é o registrador de eventos de operação de trens, é um equipamento que trabalha independente e exclusivamente na gravação de eventos. Nele encontra-se gravações
de registros como velocidade, tensão e corte de corrente dos motores de tração, ponta de aceleração e direção de movimento, de frente, de ré, neutro e entre outros. O ATC, que é o controle de trens automáticos, ele é um sistema de controle automático de velocidade que trabalha em conjunto com o esquema de sinalização responsável pelo comando de fluxo de trens, pela emissão de cabines sinal. Ele detecta a posição dos trens na via férrea por meio de circuitos de vias ou outros equipamentos, e também tem como função movimentar os AMVs e entre outras funções. Terminologia técnica. Assim como muitas empresas, é comum a utilização de termos técnicos específicos do setor, utilizados para identificação e manobra de equipamentos em situações que possam ocorrer nas suas atividades. Assim, existem algumas terminologias técnicas utilizadas e desenvolvidas no transporte ferroviário para serem usadas nas suas operações. Alguns desses termos técnicos são a seção de bloqueio, que é a área que compreende um trecho de via e que faz parte da divisão virtual do sistema de licenciamento de trem. É tipo uma seção de licenciamento onde o trem pode prosseguir. Assim, cada seção, cada trecho tem sua própria seção. Travessão, via diagonal que liga duas vias paralelas providas de AMVs em ambas as extremidades, permitindo a transposição de um veículo ferroviário e de uma linha para outra. Adenamento, acidente em que o veículo ferroviário se encontra parcialmente tombado no leito da linha. Cruzamento de trens é a passagem de um trem por outro em sentidos contrários, realizada em pátios de cruzamento ou em qualquer ponto de trecho de linha dupla. Fueiros são peças metálicas fixadas em sentido vertical por meio de alças metálicas nas laterais dos vagões, plataformas, visando proteger o carregamento contra sua fuga dos vagões. Chave falsa, chave colocada em determinado ponto como saída de pátios com grande declínio para desviar vagões, para desvio dos mortos ou mesmo descarrilhá-los em caso de disparos, visando a evitar acidentes mais graves. Pera, via férrea acessoriada de traçado curvilíneo ou mistilíneo, destinada a inverter a posição do trem por marchas diretas. Esses são alguns termos técnicos que são usados nas operações ferroviárias. Riscos inerentes à manobra. Na operação dos equipamentos de comunicação, pode ocorrer avarias ou anomalias que deverão ser investigadas e reportadas ao setor responsável por conta das operações que podem decorrer a investigação desses ocorridos vários eventos e a manobra que pode ser destinada a mudanças de via e pode ocorrer alguns riscos. Pode ocorrer também um risco muito importante que pode ocorrer é a falha na comunicação devido à utilização de rádio portátil com bateria fraca, podendo ocasionar riscos diversos à operação. Tipo quando o operador estiver fazendo uma manobra e ao decorrer da manobra o rádio não funcionar mais e o maquinista se alertar de algo e o trem estiver vindo e pode ocorrer um acidente com o manobrador que está na linha. Também interpretação incorreta do que foi se passado de avarias e registro pode invocar em sua reportagem pode ocasionar atrás da identificação correta da anomalia. Por uma interpretação errada, pode-se passar uma informação para ele e o próprio manobrador que está fazendo a operação lá entender algo errado e pode ocasionar um acidente por falta de interpretação correta do que lhe foi passado. Isso são os riscos de acidentes que podem ocorrer nas manobras de comunicação.